Fala, Guaxu! Beleza, meu? Esperar o pessoal entrando aqui na live. Hoje nós vamos falar de cerveja. Olá, Janaína, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Manda um sinal de joinha aí se tá todo mundo ouvindo bem aqui a live. Fala, meu amigo, tudo bem? Ô, beleza, meu? Vamos fazer a live cervejeira, até que enfim, cara. Galera de vinho tá brava comigo, hein, meu? É. Ah, mas é que tá tudo conectado, tá tudo Lógico, certo. sou a favor disso também. A gente Tô aprendeu tomando muito com chopp aqui, vinho. ó. Opa, então, ó, já que a gente está falando de boa cerveja e cerveja importada, eu vou abrir a minha Mutiner Hell aqui da Paulaner aqui. Vamos aqui. Opa! Aqui o serviço é correto, né, cara? É no copo certo, não tem jeito, cara. Senão, levo bronca. E como é que... Oh, Ó, caramba, hein? Agora sim, hein? vou deixar do meu lado aqui, ó. Tá certo, ó. Saúde pra nós. Saúde, André. Como diz os alemães, Prost, né? Porque eu falo, já tô falando isso há 2 anos. Prost, Prost pra lá, Prost pra cá. E aí, tudo bem? Tá em Tudo casa, né? ótimo. Tô em casa, trabalhando de casa. Hoje eu dei uma passadinha no Brás, né? A gente que é da Casa Flora não vive sem o Brás, é impressionante. Então eu dei uma passada por lá, porque a gente está numa movimentação super importante como companhia. A gente está mudando toda a nossa central. Já mudou, inclusive, né? Todo o nosso estoque está em Guarulhos agora. E a gente está nos 50 anos da companhia. Então ela está passando por uma série de reestruturações, mudando escritório, mudando uma série de coisas. Então, às vezes a gente dá um cheiro lá no Brás, vê se está tudo bem, se tem alguma coisa para fazer. Às vezes vai almoçar em algum rapidinho cliente que agora tem um outro que abriu ali e volta para casa e continua trabalhando. É isso aí. Guaxu, bom, primeiro, o pessoal tá entrando ainda, tem pouca gente na live, mas quero te agradecer aí por aceitar o convite para a gente bater um papo sobre cerveja. Pô, valeu. Bom, conta um pouquinho de você, cara. Você já passou por tantas Vamos lá. escolas aí. Conta um pouquinho sobre teu caminho na cerveja. Pô, legal, vamos lá. Primeiro, acho que é a primeira entrevista barra papo que eu tô tendo com alguém que tá me fazendo essa pergunta, né? Nas últimas lives todas que eu fiz, eu que tô entrevistando as pessoas. Então é legal, é um pouco diferente aí do meu caminho. Mas, assim, para quem não sabe, para quem tá vendo a gente aqui, na realidade eu sou músico e ator, né? Eu sou ator de formação, sou músico, tenho banda, minha mulher é cantora, tal, e fiz faculdade, vim para São Paulo para isso. E em nenhum momento falei, vou viver de cerveja, trabalhar com cerveja, tal. E, né, no dia a dia, no decorrer da vida aí, pintou uma oportunidade aí de trabalhar para fazer um extra, tirar um freela em 2011 no Empório Sagarana, que é de um grande amigo meu, do Paulinho. Cara, freela de noite, garçom, faz um troco e vai embora para casa. Só que foi um momento ali que para mim foi muito legal, porque eu comecei a descobrir as cervejas especiais, as cervejas artesanais, né, e entrar em contato com esse mundo. E nesse momento, eu comecei a me apaixonar de cara ali, porque você, além do produto, né, do líquido, você tem muita história para contar, as coisas que você bebe, você compartilha, as escolas clássicas. Aí eu fui me apaixonando. Fui fazer o curso de sommelier de cervejas, fiz na ABS Brasil com o Instituto da Cerveja, e ali foi um momento, uma virada muito importante, que eu pensei, é agora, acho que eu vou começar a trabalhar com isso. Comecei a trabalhar, entrei na Beer Maniacs, trabalhei durante quase 8 anos na Beer Maniacs, fiz parte de um grupo ali super especial de pessoas que trabalharam com as primeiras americanas do Brasil, com as primeiras nacionais, com a pegada mais craft americana e com os estilos muito diferentes. Passei pela Beer Maniacs por muito tempo, conheci muita gente, desenvolvi muito lá, fui vendedor por muito tempo.
Ajudei no desenvolvimento da marca Maniacs, né, que é a marca brasileira do Iron, lá da Beer Maniacs. Então, ajudei no desenvolvimento do projeto, foi muito satisfatório também. Hoje a gente vê a Maniacs para todos os lados aí. A Maniacs IPA, carrinho-chefe deles lá, voa que voa de vendas, é uma delícia. Enfim, tive várias oportunidades aí de me meter em vários lugares com cerveja, num momento que o mercado era novo. Talvez eu não entendesse tanto de negócio, mas eu gostava de gente. E aí acho que quando você gosta de gente, você fala, você conversa, você chega, é um grande passo ali para você começar uma boa negociação. E aí nesses anos que eu estou trabalhando, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai construindo. E para mim, acho que a grande virada aí, pelo menos de estratégia de negócios, assim, que foi algo muito pensado, foi o convite para a Casa Flora, né, para entrar na Casa Flora e capitanear todas as linhas de cervejas que a gente atua, obviamente com foco nos produtos de importação, né? A gente, para o Brasil hoje, a gente tem a Paulaner, né, que é o nosso carro-chefe e uma das principais alemãs do Brasil, falaremos disso logo mais, né? Temos aí Red Stripe, que é a jamaicaninha do grupo Heineken Internacional, e uma série de produtos de distribuição, né? Então a gente distribui desde produtos da Ambev, como Vals, distribuímos Estrela Galícia, distribuímos Leopoldina do Grupo Valduga, distribuímos... agora a gente acabou de começar uma parceria nova aqui de Tarantino, então a gente vai começar um trabalho aí diferente aí com uma marca de cerveja viva, né? Que é uma coisa que a gente não pasteurizada, é uma coisa que para Casa Flora também é uma novidade, assim, a gente, obviamente, ela conhece, sabe o que é, mas dentro da nossa estrutura as coisas são um pouco mais complexas do que só pega uma marca nova aí no mercado. E estou lá há 2 anos na Casa Flora, resumindo nessa história, como se eu estivesse contando um filme do Monty Python aqui, né, numa corrida maluca. Vivi muitas coisas na companhia, na Casa Flora, na Beer Maniacs, e na Casa Flora capitaneando a Paulaner principalmente, né? Claro que sempre cuidando de tudo, mas como a Paulaner é uma marca que demanda muito cuidado, né? Não só um cuidado com a Casa Flora, mas internacional também, né? Hoje o meu cargo ele tem essa atenção como um foco total de expansão da marca no Brasil, de explorar novos negócios, de acompanhar a construção da identidade. Então, fico mais como um head de negócios e ajudo os times comerciais a desenvolver aí. Resumindo, tipo um pouquinho. Hoje, pode considerar que você é brand manager da Paulaner? Isso, hoje eu cuido dentro da Casa Flora, como eu te falei, eu sou gerente da categoria, né, de cervejas. Né, a Paulaner me trata como brand manager dela, que faz todo o trabalho de construção de marca, né, e, ao mesmo tempo, o especialista da companhia. Então, quando precisa de um desenvolvimento de novos negócios, procura de novas marcas, buscando tanto junto com o nosso time de vendas na ponta, como a gente vai montar a carta desse restaurante, vai ter shopping, não vai, estrutura de equipamento, e também a parte de negócio que é o marketing que a gente desenvolve, as ativações para gerar negócios na ponta, né? Então, quais vão ser os movimentos para o on-trade, quais vão ser os movimentos para o off-trade, qual é a movimentação necessária para a gente atuar nos key accounts. Utilizamos muito os seus números para poder chegar em análises que funcionem para a gente e para brigar preço lá fora também, para a gente construir as marcas aqui no Brasil. Que bacana. Ô, André, vamos lá. A gente tem uma queda na importação total de cerveja no Brasil por conta de corona que passou a ser produzida no Brasil. Sim. E a gente tem um crescimento, cara, muito legal. 34% de crescimento na Super Premium. Só para explicar para a galera que está assistindo. Super Premium para Ideal são todas as ales, mas todas as lagers com mais de R$15 o litro na ponta. É isso, Guaxu? É isso, meu amigo. Temos aí marcas importadas fazendo uma diferença muito grande, né? A gente tem no nosso país, acho que um país continental, que eu acho que nem todas conseguem alcançar, né? O Brasil todo, né? Um reflexo muito grande do mercado aqui centralizado. Mas no caso de Casa Flora, falando do que eu tenho de ale ali, a gente sabe que o que capitaneia a minha ale de venda são as Weissbiers, né? É a porta de entrada do consumidor desde a década de 90, né? Quando o mercado, de 94 para 95, abertura, o real, foi quando o mercado começou a chegar aí com algumas marcas diferentes. Então a gente está falando de quase 26 anos de um mercado que a gente pode dizer que foi o primeiro mercado jovem artesanal se posicionando no Brasil. E aí começou com algumas alemãs, a Paulaner veio tímida, mas veio pela primeira vez, e a gente aí está num páreo duro aí com marcas super importantes de grandes companhias, né? E de alguns outros importadores também. Eu acho que
tem muitos desafios aí, mas as marcas importadas, como essas que a gente está falando, eu acho que elas têm o lugar delas na gôndola, no empório, no restaurante, porque elas trazem a tradição, elas trazem o conceito, elas trazem a novidade junto com o mercado nacional. Hoje a gente pode dizer que a grande concorrência das cervejas importadas são as cervejarias nacionais, ou Guaxu? Olha, se a gente desse um passo atrás, para 100 dias atrás, talvez, cento e poucos dias, talvez eu colocasse mais que as importadas, elas eram umas competidoras mais das outras, assim. No momento que a gente está vivendo, eu acho que virou um pouco o jogo e todos estão tentando se reinventar, buscar o seu lugar no mercado de atuação agora. Então, acho que o mercado agora se transformou muito. Eu acho que é mais fácil, posso estar errado, é o meu ponto de vista, acompanhando gôndola, acompanhando PDV, eu fico olhando o consumidor ali, o stakeholder na loja, eu fico olhando o que o cara vai fazer. Eu acho mais fácil ele olhar para um produto que tem uma marca conhecida e ele rapidamente querer ela do que querer algo que tenha um grande diferencial disruptivo de mercado contemporâneo, né, do que pegar muitas coisas diferentes. Mas eu acho que hoje está tudo um pouco embolado ainda. A gente vai sentir o que vai acontecer nos próximos meses. Estou vendo muitos amigos aí lutando para conseguir manter o negócio, fábrica, importadora, distribuidora. Então, acho que se misturou um pouco. Talvez antes, não vou dizer que não tivesse a competição, porque o consumidor está interessado em buscar produtos diferentes. Então, o cara já conhece a Paulaner, ele já conhece outras marcas clássicas que estão no Brasil há muitos anos. Só que eu acho que o consumidor ainda encontra nos produtos que tem, né, a chancela de alguma grande marca, o conforto e a facilidade de que o produto sempre é o mesmo e a entrega é única. Assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu acredito muito. Marca de 300 anos, né? Não tem como ser diferente, né? A desvalorização do real, todo esse processo de quarentena, de pandemia, de economia, tudo influencia negativamente para o importado, porque, claro, você tem que ter um repasse de preço, isso favorece, claro, a cervejaria nacional. Agora, a gente tem discutido muito o aumento do consumo de algumas bebidas durante a pandemia. A Ideal tem falado muito sobre o consumo do vinho na pandemia. E existe uma certa relação entre essa cerveja super premium e o vinho. Sim. Em aromas, em sabores, em harmonizações, em degustações. É possível afirmar que houve um crescimento também do consumo per capita diante da pandemia, com as pessoas em casa, ora, podendo beber e não dirigir, tendo que ficar em casa, mas harmonizando com os pratos, ou seja, indo para a cozinha, fazendo alguma coisa diferente, ou churrasco em casa e tal, e harmonizando com a cerveja? Com certeza. Mais harmonização, cara? Com certeza, Fê. Eu acredito muito que, assim, se a gente for usar termos técnicos de marketing mesmo, a gente vê muito o consumidor dando um downgrade, né, no consumo dele. Né? Nos primeiros meses de pandemia e desse momento que a gente está passando, a gente viu uma procura por itens, né, de primeira instância ali, então uma velocidade, os supermercados alcançaram vendas muito altas, as redes, mas nesse equilíbrio que começa dentro do que a gente pode chamar de equilíbrio num momento de quarentena, de pandemia, o consumidor ele começa a buscar suas estratégias. Então está fechado o restaurante, está fechado o bar, eu não posso sair de casa. Eu tenho facilidade de ter um telefone na minha mão ou de ter uma internet no meu computador para acessar um e-commerce, para acessar uma plataforma digital que vai me levar a ter a experiência do restaurante que eu não estou tendo. Se eu não tenho essa, eu tenho hoje a facilidade de comprar do supermercado em casa. Né? A gente sabe que os preços das redes e, de um modo geral, dos empórios, eles são mais atrativos na internet. Então, o consumidor acabou indo por esse caminho, né, de buscar ter experiência em casa. E é super o que você falou. Eu sou um desses caras que tem muita experiência com cerveja, obviamente vivo dela, mas eu me vejo comprando coisas para fazer em casa com a minha mulher. Então, a gente, no caso da Casa Flora como companhia, né, tipo, acho que para quem não sabe, né, que está aqui com a gente, né, a gente tem por volta de 1.000 e poucos SKUs ativos no nosso portfólio, entre alimentos, vinhos, destilados, cervejas, e são itens que, para a gente, eles têm um valor agregado maior do que uma massa de entrada, do que um azeite de entrada, e a gente sabe que o nosso consumidor, o cara que vai no supermercado ou compra num digital delivery hoje, ele busca algo de melhor qualidade. Então, ele quer cozinhar em casa com azeite melhor, com uma massa melhor, ele quer harmonizar, ele vai buscar uma receita.
né? Eu vi muito esse movimento, sim. Algumas cervejarias se adaptando, né, com o formato do growler, levando esse conceito do growler para dentro da casa do consumidor e não só o growler na cervejaria, que é uma coisa comum nos Estados Unidos e aqui no Brasil em algumas regiões. Então houve sim uma movimentação e a pessoa está dentro de casa buscando esse movimento com alguns itens, né, que são diferenciados. E eu acho que a cerveja, ela aprendeu muito com o vinho essa questão de harmonização, né? Ela tem os copos certos, as taças, ela caminha num lugar muito parecido, só que a cerveja, quando você abre um sorriso, né? Quando você abre uma cerveja ali, que você vai num churrasco, que você está com os amigos, que você vai dar o primeiro brinde, você tem um tipo de vibração que com o vinho é um pouco diferente, né? Então, eu acho que a cerveja ela ainda agregou mais nisso. E hoje, acho que as grandes empresas, as grandes companhias, elas também estão cada vez mais atentas, tanto com o movimento das pequenas cervejarias, não pequenas de uma maneira ruim, mas pequenas porque movimentam, né, e agitam, e estão atentas a o que elas podem levar para o consumidor para sair daquele lugar premium só, né? Então, o consumidor está buscando tanto essa cerveja quanto uma cerveja como a nossa e outros produtos para harmonizar, para, enfim, curtir em casa esse momento duro. Pô, que bacana, né? Vamos falar um pouquinho do barrilete, cara? Vamos. Isso aqui, cara. Eu acho que tem só a crescer no mercado brasileiro, né? Eu também acho. Esses itens, eles são itens que, de primeira ordem, assim, né? A gente está acostumado com garrafa na ponta, com lata, e lata de 330 ou de 500 ml. Então, esses produtos existem fora, né, há muitos anos, né, esse tipo de consumo, né, que é um consumo coletivo, que é um consumo enfim, do grupo de amigos, da família. E a gente sempre trouxe esse item para o Brasil, e não só a gente, outras marcas também trazem, né, esse tipo de SKU para o Brasil. E a gente traciona com ele alguns meses, mas como ele acaba tendo impacto no preço, porque o litro é um pouco mais caro, né, é um item que tem uma valorização pela embalagem, acaba ficando um pouquinho mais complexo a venda. Mas agora, nesse momento, a gente começou a ver uma movimentação e um incremento. A gente, obviamente, escalona o nosso forecast, todo o conceito do produto que a gente traz, baseado em histórico, que é uma coisa que qualquer empresa faz, mas, ao mesmo tempo, no que é tendência de mercado. Hoje em dia, a gente vê o consumidor buscando esse produto tanto no digital da Paulaner, né? A gente recebe muitas mensagens. Onde eu encontro o barril de Münchner Hell? Onde eu encontro o barril de Naturtrub, que é de trigo? E eu acho que isso vai agregar mais para a gente, sim, porque é mais um produto, você posiciona, né, mais uma frente, com 2 SKUs que são muito legais, assim. A gente tem um competidor de peso, né? Que, tipo, uma das grandes multinacionais tem o barrilete de 5 litros também, com aquela estratégia do chopp. Você pode pôr numa chopeira, porque os alemães e algumas marcas inglesas, marcas tchecas, elas são muito clássicas e elas acabam que vão por esse barrilete. Talvez aí a gente ainda esteja, não vou dizer atrasado, mas num momento diferente de mercado. Mas é um SKU que ele agrega muito e o consumidor tem uma experiência. E eu estou vendendo volume de cerveja, né? Que no fundo, claro, ali você está vendendo mais líquido, né? O consumidor com mais experiência. E o foco desse produto é consumidor, não é on-trade. Assim, temos alguns on-trades que a gente tem uma atuação direta, né? Porque o nosso on-trade ele se mistura um pouco, né? Entre um on-trade bar e um on-trade que é um empório de cervejas e que passa pelas duas frentes. Mas dentro da Casa Fora é muito clara a nossa atuação no que a gente chama de on, de off, de key accounts e on-trade. Então, se algum on-trade nosso mais com uma cara assim, restaurante contemporâneo, pode ser que tenha, pode ser que sim, mas alguns não cabe, né? Pelo tipo de restaurante que a gente atua. Mas quando você vai nos bares cervejeiros e nos restaurantes cervejeiros hoje em dia, o cara sempre quer uma oportunidade de item como um kit, como esse barrilete. Então, tem uma saída. Mas o foco acaba ficando no off, no key account, acho que talvez pelo tipo de embalagem e produto, né? Ele tem um direcionamento, né? Claro. Bom, vocês provavelmente sentiram também, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que durante a pandemia, claro, a gente tem um consumo muito grande de cervejas nos bares e restaurantes no Brasil, muito mais do que o vinho propriamente dito nos bares e restaurantes. O Brasil é um país que tem um consumo per capita de cerveja muito maior. Com a quarentena, as pessoas em casa, o consumidor de cerveja migrou para o digital?
ou ele continua comprando no supermercado e trazendo para casa? Você vê o digital crescente nessa categoria? Sim, é bem crescente. Nossa companhia ela fez uma série de análises com os nossos clientes. Então, a gente montou um plano de ação muito rápido, muito estratégico. A gente utilizou a nossa base de vendedores, que é uma base muito forte da Casa Flora, né? A gente tem por volta de 100 e poucos vendedores aqui, só em São Paulo, entre on-trade, off-trade, interior de São Paulo, e mais as outras filiais. A gente fez uma série de análises e de estudos, assim. Então, o que grande parte dos clientes de off-trade ou redes regionais elas precisariam de 5 anos para crescer o que elas estão crescendo. Elas estão em 1, 2, 3 meses crescendo esses 5 anos para alcançar um novo espaço dentro do mercado. Então, para algumas dessas redes, o digital influenciava no faturamento alguma coisa de 1, 2%, máximo 2,5%, no máximo. Estou falando de redes regionais, não de key accounts, né? Hoje, algumas redes elas estão com por volta de 15% de faturamento, 10%, 15%, chegando até a 20% de faturamento. Algumas estão muito estruturadas e elas estão conseguindo já, com um CRM bem definido, entender dentro da categoria o que sai mais, e outras estão desenvolvendo. Então, assim, está sendo um desafio para todo mundo, né? Tipo, eu vejo muito o consumidor indo por esse caminho. E, ao mesmo tempo, o consumidor nosso, o cliente nosso, buscando desenvolver mais uma entrega ágil, porque não adianta nada você ter um digital que funcione, mas você não consiga ter uma capacidade de entrega. Né? Então, isso é uma coisa que está sendo estudada pelos nossos clientes, a gente, como companhia, avaliando o posicionamento dos clientes, a movimentação de cada um. A gente viu, o on-trade foi para grande parte, né, ficou no digital, né, focando nas principais plataformas. O off-trade teve que se adaptar rápido e o key account talvez já tivesse um pouquinho à frente ali, por uma questão talvez de algumas partirem de multinacionais que estão no Brasil, já vem com alguma ideologia, um conceito, né? E o consumidor migrou muito, assim. Eu vejo pelo lixo de casa, né? Você vê a quantidade de caixa que você vê ali quando você vai pôr o seu lixo, de caixa de supermercado, de rede, de empório, de kit, de vinho, de kit de cerveja, é muita coisa, assim, é muita. O supermercado também passou a importar cerveja direto, né? Sim. Essa é uma tendência mundial, que é de verticalizar os canais de distribuição, possibilitando a importação ou a produção direto ao consumidor final. Bom, as cervejarias já fazem isso no Brasil. Aí você tem os importadores, distribuidores, e agora você tem os varejos importadores, né? Sim, então, existem algumas marcas. Tendência. Não são grandes marcas renomadas, conhecidas ainda, mas você vê isso como uma tendência forte? Eu acho assim, minha opinião assim, como importador. Eu acho que deixa o trabalho de cerveja para quem importa cerveja. É muito diferente importar cerveja e fazer o trabalho de distribuição do que importar outro alimento, como vinho, como algum outro. Funcionam parecido, mas são muito diferentes. Então, assim, eu vi realmente essa movimentação nos últimos anos e não é uma coisa de agora, né? A gente tem regionais no sul do Brasil que já importavam marcas, geralmente são marcas alemãs, produzidas são marcas de grandes grupos que, de uma certa forma, são submarcas que têm uma aceitação maior de paladar, uma facilidade de consumo e um preço muito agressivo. E aí, quando essa rede recebe esse produto, ou as redes, de um modo geral, que importam, elas veem que o FOB, né, ali é baixo. E aí ele vai fazer uma construção de preço dele diferente da construção que eu vou fazer. E nessa construção, obviamente, ele vai ficar mais competitivo que eu. Então, quando ele fica mais competitivo, ele acha isso maravilhoso. Só que, por trás de uma marca, existe todo um processo de desenvolvimento para que a marca alcance os objetivos dela no mercado. Então, você não é simplesmente importar e colocar num bom preço. Porque se ela tiver num preço próximo de uma mainstream, premium ali, muito barata, o consumidor pode entender de uma maneira. Se ela se posiciona numa faixa de preço, num range específico, ela vai ser ter um outro posicionamento. E se ela estiver ainda acima disso, o consumidor vai falar, what? O que é isso? Então, eu acho assim, quando você tem alinhado o trabalho de marketing,
o trabalho de distribuição com o comercial, eu acho que são os principais pilares ali, os 3 pilares mais importantes para que você desenvolva bons negócios com grandes marcas. Eu acho que algumas redes podem ter sucesso, sim. Eu estou vendo alguma coisa de sucesso com algumas alemãs que têm um ótimo preço competitivo e são cervejas muito boas, mas em algum momento ela vai ficar restrita só àquele lugar. Então, de repente, o consumidor que só vai naquela rede entende aquilo, mas o cara que vai em outra não vai achar. E ele não entende essa movimentação, porque no final o consumidor está olhando o que ele está na frente dele. Ele não está lendo a etiqueta de quem é o importador, né? Mas é uma tendência, mas é uma coisa um pouco desafiadora aí, eu acho, assim. E fora isso, você tem a descapitalização para importação, né? Você tem que colocar o dinheiro, manter isso estocado e tudo mais, sendo que você tem uma empresa aqui no Brasil que faz todo esse trabalho para você e te dá toda a condição, treinamento, serviço e tudo mais. E quando ele coloca dentro do business dele, ele vai ver a entrega dos SKUs. Então, assim, ele vai entender ali, que quando eu olho mil SKUs. Quando um supermercado olha, ele olha quantos? 10 mil, 15 mil, 20 mil? Então, ele vai entender se a movimentação que ele fez foi estratégica ou não. E é ali que talvez faça sentido no resultado dele manter a importação ou não. Eu acho que hoje ainda temos excelentes importadores de cerveja. Eu acho que tem bem menos do que há 5, 6 anos atrás. A gente chegou a ter muita gente no mercado importando coisas incríveis, mas o mercado se transformou e a gente acabou que talvez... Enfim, que muitas movimentações aconteceram nesses anos, né? Assim, tipo, tributação, a gente teve uma série de coisas que mudaram e fizeram com que o mercado tivesse outra identidade hoje em dia. Ele é muito veloz, né? Vender cerveja é uma matemática elástica, né? Você pode vender muitas, pode não vender nada. Ô, Guaxu, vamos entrar aqui. Eu tô seguindo o relatório para a gente discutir. Vamos. Escolas cervejeiras. Vamos lá. Representa 31% das importações super premium. E as alemãs representam 30% do volume total, do valor total importado. Depois a gente tem as americanas com 10%. E lá embaixo está a Reino Unido com 3% do mercado total. Fala para nós um pouquinho sobre essas escolas cervejeiras aí. Vamos lá. O que eu acho que aconteceu, né? Assim, se a gente fosse fazer aqui um brainstorming de mercado, a gente tem, mas na minha opinião, pensando nesse momento contemporâneo desses quase 26, 27 anos de mercado atual, desde de 94 até 2020, de hoje, de onde estamos, a gente está falando de 94, abertura de mercado, né, importação chegando, Casa Flora com vinho, importadores entrando, alemãs vindo com força e um paladar do consumidor entendendo que não tem um amargor, mas é especial, então tem muito sabor. Então o sabor interessou muito no começo, sem amargor. Então veio uma força muito grande no paladar da famosa escola alemã. Então a alemã ela sempre teve, e eu acho que por muitos anos, acho que isso vai se manter, porque é uma questão histórica, são cervejas tradicionais, com essa força de mercado. A gente tem, por volta de 2002, aí a gente dá um salto aí, porque de 95 a 2005, o mercado não cresce tanto, o mercado ele meio que dá uma estagnada. A gente está falando de 80 mil hectolitros, 80 milhões de hectolitros, que são 80 bilhões de litros, para 80. A gente tem tipo, 85 bilhões de litros. A gente está falando de um crescimento só de 6% de um mercado que misturava tudo. Nacional, importada, sem muita definição. Tinha algumas cervejarias aí que apareciam, algumas nacionais do Sul, que sempre estiveram bem posicionadas, mas nada que tivesse a força de hoje em dia. Quando a gente entra 2010 para 2011, que é o ano da virada para esse mercado que a gente vive hoje em dia, que é o ano de maior importação para o Brasil. A gente começa a trazer aqui para o Brasil, no caso eu trabalhava na Beer Manics, não na Casa Flora, né? Que foi quando eu entrei no mercado, começa os bares, os empórios deixam de ter 100, 80 rótulos para ter 250, 300 rótulos, e grande parte desse mercado era um mercado de cerveja importada. A gente tinha uma Colorado despontando com mais ou menos 100 mil litros mês, tentando fazer essa meta todo mês. A gente tinha uma Vals em Minas aparecendo com força. Todas as cervejarias na época independentes de grandes grupos.
a gente tinha uma paulistânia do Marcelo Stein vindo aí com o grupo para produzir cerveja e crescendo. E aí o mercado começa a ter uma outra movimentação. E aí é quando grande parte do consumidor, ainda muito fechado, começa a entrar em contato com as belgas, começa a entrar em contato com outros estilos de alemã e não só de trigo, começam a entrar em contato com as IPAs inglesas, né? E o famoso mercado americano, frenético, alucinado, que é um mercado, né, super disruptivo e complexo, mas com muito dinheiro envolvido, né? Não é só fazer uma cerveja boa, é fazer um produto de qualidade que venda com grande escala. Então, assim, 2011 tem essa mudança, e aí o consumidor ele começa a entender um pouco mais que isso está vindo para ficar e isso vai acontecer. E é um caminho sem volta. Tem um amigo meu de infância que falava, não há mais volta. A gente, quando era moleque, cidade pequena, assim, eu digo isso agora num papo de negócios, assim, não há mais volta. Quando a gente chega em 2014, o mercado dá uma retraída de importação por questões de tributação, de toda uma reestruturação para importador e distribuidor. Então, todos os importadores reabrem os livros e começam a ler todos de novo. COFINS, IPI, tudo volta a passar por uma análise para a construção de preço de importação e de distribuição. E aí a gente chega onde a gente está agora, que eu acho que com a entrada das grandes multinacionais de peso, a gente meio que começa vou usar o termo que está muito comum agora, o platô, assim, né? A gente está chegando em todos os consumidores a cerveja. Então o consumidor vai na ponta, ele vai no supermercado, ele vai no empório, ele tem uma opção, ele encontra um estilo, outro, ele encontra belga, ele encontra Wit, ele encontra Weiss, e ele vai conhecendo cada vez mais, ele vai experimentando mais. O que eu percebo é que, independente do paladar de uma IPA ser incrível ou não, o que o paladar do consumidor ainda busca é sabor e refrescância. A IPA é sempre refrescante? É, mas ela traz um amargor complexo. Então, quando a gente pega um número como esse de inglesa, que é baixo, eu acho que o mercado ele se transformou muito para um mercado mais de IPAs mais modernas, menos adocicadas no final, mais secas e com muito aroma floral. Diferente das inglesas clássicas, que são cervejas um pouco mais escuras, são cervejas que com amargor resinoso e não tanto esse momento frenético de uma cerveja americana. Quando a gente pega as lagers, elas continuam sempre no caminho delas, que são as cervejas de maior volume, são cervejas que nunca vão deixar o nosso planeta, graças a Deus. Não dá para viver sem uma cerveja serpentina, né? É aquela que você toma e ela está sempre te limpando para um gole novo. E quando a gente fala de Weiss e Wit, até anterior da Wit, a Weiss, que veio antes, acho que de uma maneira mais expressiva no mercado, a gente fala de cervejas que são muito gastronômicas, que são de fácil acesso para o consumidor no paladar e de preço. A gente tem cervejas muito competitivas no mercado e elas são muito saborosas. São estilos que eu acho que não dá para você tomar só um ou outro. Você consegue ter momentos e ocasiões para tomar uma cerveja de trigo alemã ou uma Witbier belga e elas harmonizam fácil, elas cabem em cartas de restaurante. E o mercado de super premium nacional, que eu vou dizer que seriam as Double IPAs, as Imperial IPAs, elas são maravilhosas? Elas são, mas elas não chegam a todos, por enquanto, né? Então acho que tem uma questão aí de paladar, de facilidade de consumo, e as marcas que hoje lideram um pouco esse posicionamento, a gente vê que Wit e Weiss 25-25 ali, elas estão juntas, porque são fáceis de beber, são saborosas e entregam qualidade. É isso que eu acho que uma boa cerveja tem que ter. Bom, você bem disse que o brasileiro, na sua grande proporção, é um grande consumidor das lagers, né? O Brasil ainda tem o seu maior volume nas lagers. E isso não é um problema. Não, mas existe sim uma transição dessa lager para as ales e o consumidor que começa a aprimorar essa questão de aromas e sabores e uma certa degustação, não só beber, mas degustar, aprender, absorver daquele produto o que ele pode entregar em termos de sabores e aromas. Isso ainda está iniciando? Você acha que isso aumenta no Brasil com o desenvolvimento da percepção qualitativa do consumidor em relação ao produto? Ou você acha que a gente chegou numa situação que não, tá legal, a galera já está entendendo o que são os estilos, os subtipos, as escolas cervejeiras, já consegue falar bem sobre o mercado de cerveja, entendendo um pouquinho o que ele tem para oferecer?
Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, assim, mas um caminho que é bom. Para quem trabalha com cerveja, ele é bom, porque ele é desafiador. Porque se a gente chegasse ali em cima ali de uma montanha ali e falasse, tá ok, eu vou falar, o que que eu faço agora? Né? Pensando nessa continentalidade, pensando na possibilidade do caminho que o mercado segue. Né? A gente tinha em 2011, 2012, 2013, importações absurdas, volumes, grandes marcas, marcas diferentes, marcas que traziam inovação. Hoje, esse mercado é o mercado brasileiro. O mercado brasileiro que faz isso. Eu acho que fazendo uma conversão nesse movimento é isso. Era importada que trazia tudo isso e hoje é nacional. E com muita qualidade. Né? Anteriormente, não é que não tinha, mas era uma descoberta, era maquinário, era toda uma movimentação que precisou ser muito rápida para chegar em bons produtos como a gente tem hoje. Né? Então, assim, eu acho que quando eu fui vendedor muito tempo, né, de cerveja, então eu percebia muito na ponta a relação que o consumidor tem com o produto. Quando você chega na mesa e você fala para o cara, para um garçom, para um consumidor ali, você fala, você quer uma IPA? Talvez o cara não saiba o que significa IPA, mas ele já ouviu falar, mas ele sabe que tem um amargor e tem um aroma frutado. Então, assim, você chega num restaurante, uma pessoa pode virar para você e falar, eu quero uma Witbier. E aí você serve, aí de repente o garçom serve uma Weissbier. Então, assim, existem algumas coisas que eu acho que o mercado do vinho já conseguiu muito mais, óbvio, pelo tempo e pela história dele, e obviamente até pela história da Casa Flora, que acho que é uma das pioneiras, junto com outras importadoras, nessa construção de mercado, a fazer esse movimento e essa conversão. Eu acho que a gente na cerveja ainda está passando por isso. Quando eu dava treinamento de cerveja, eu lembro de levar as primeiras IPAs e aí os garçons falavam assim para mim, e inclusive eu sentia isso no começo, parece que eu estou tomando chá preto japonês, porque é muito amargo, com um aroma herbal estranho. Hoje, não tem uma carta de um restaurante, de uma hamburgueria, então, que não tenha uma Session IPA ou uma IPA. Não tem. Antes a gente falava que não faltaria uma Weissbier, ou uma Witbier, ou até uma Stout, como uma Guinness. Agora não. Eu acho que eu percebi essa mudança no momento que todo restaurante que conversa com a gente e busca com a gente uma carta de cervejas, ele fala, eu preciso disso, 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 mesmo que ele não saiba, a gente está lá para junto desenvolver negócio, mas para explicar, para conduzir, e outras grandes cervejarias que trazem esses estilos e tal. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho incrível a movimentação dos consumidores hoje em relação às cervejas especiais. Eu vou para churrasco com os amigos da minha mulher, eu vejo eles abrindo, quando eu chego, a geladeira já tem uma série de cervejas que você não via antes. E eu era meio patinho feio nessa época. Eu ficava ali no canto, tomando a minha cerveja. Ah, esquece, obrigado. Hoje você vê todo mundo muito interessado no mundo das cervejas, né? Isso para a gente que vive de cerveja é maravilhoso. Eu não posso negar. Cara, eu vejo duas coisas, assim. Eu acho o máximo, cara. Eu vou cortar o cabelo, o cara tem cerveja especial para vender. O cara... Pô, é muito legal isso, cara. É muito Sim. legal isso. É muito legal. Quando era vendedor, eu lembro que eu atendia com muitas marcas nacionais. Na época, cheguei a vender uma das primeiras American Pale Ale nacionais, que era da Whey, lá de Curitiba. Ninguém entendia o que era, sentiam muito amarga, a garrafinha bojudinha, pequenininha, eu falava que parece remédio, né? Eu lembro de vender as primeiras Sour Ale, né? Que a Sour é o estilo de acidez que o americano constrói baseado na receita e nos processos que ele faz. Diferente das lambiques, das belgas, que são fermentação natural, né? Desculpa, fermentação espontânea, descansa em uma área aberta, então tem levedura do ar. A americana é um pouco diferente. Eu lembro de vender essas cervejas ácidas. Lactobacillus puro, o pessoal brincava, tô tomando Yakult. Assim, é uma grande tendência produtos como esse. Só que eu acho que o consumidor, quando escuta a palavra cerveja, ele não entende que uma cerveja pode ser ácida. Ele não entende que uma cerveja pode ter uma doçura extrema ou pode ter um envelhecimento extremo. Mas não quer dizer que o consumidor não vá achar interessante em algum momento o paladar dele não fique curioso para isso. Eu acho que a gente não aprende quando é criança a comer o rabanete, que é amargo. A gente aprende que o doce é bom, né? A gente vai para o salgadinho. Quando você se esbarra com coisas
assim, quando fala a palavra cerveja, ela confunde um pouco. Por isso que eu vejo hoje muitas tendências de produtos que não são cervejas e que as grandes cervejarias estão se movimentando. Eu acho um outro ponto que eu queria comentar contigo. Você acha que a gente está bebendo menos, mas bebendo melhor? Quando eu vou para um churrasco, antigamente a gente tinha um monte de cerveja. Hoje, cada um leva uma cerveja diferente para a galera experimentar. Um leva uma Weissbier, outro leva uma Witbier, outro leva uma IPA, uma IPA, outro leva... Cara, tem um monte de cerveja diferente. Sim. Todo mundo quer provar, quer sentir qual que é diferente da outra e tal. Nós estamos bebendo menos, mas bebendo melhor? Eu acho que tem uma regionalidade em algumas regiões do Brasil que ainda o consumo em grande volume das cervejas American Premium Lager, né, que a gente chama de Pilsen, ainda é muito grande e assim, essa conversão ela tá só para quais empresas conseguem alcançar essas regiões. Então a gente tem algumas multinacionais que conseguem levar alguns especiais para lá e ainda o volume está muito amarrado às Pilsens de combate. Talvez em áreas mais centrais, cidades, né, tipo, maiores, assim, a gente já tem essa movimentação. Eu concordo contigo da experimentação, né, o prazer da experimentação, o prazer de proporcionar para si mesmo um produto de qualidade, mas de você levar a sua experiência para o seu amigo. Para você falar para o seu amigo, para sua amiga, para sua esposa, para um grupo de amigos, para você virar e falar assim... Olha que legal, eu passei no supermercado tal, passei no Empório X e eu comprei essas cervejas para o churrasco de hoje. E eu também comprei essa caixinha de latinhas de uma IPA baratinha que é de uma cervejaria X. Então o cara não deixa de querer consumir um bom volume, mas sim ele consome menos, porque não dá, né? Tipo, se você vai beber numa hora, mas não dá. Mas eu vejo que ainda eu vejo em grande parte dos eventos, churrascos e de inúmeros cervejeiros que as cervejas de combate, independente de serem puro malte ou não, eu acho que isso não é uma questão tão, sabe, como se foi levantado por muitos anos. Eu acho que é uma questão de estratégia de companhia e não de o problema do século, ter isso ou aquilo de insumo. Mas eu acho que sempre a gente vai ter na base da pirâmide ali, quando você vai num churrasco, aquela cerveja refrescante, leve e fácil de beber. Porque não dá pra você tomar só cerveja com 10% de álcool num churrasco. Não dá? Não dá. O Ale tá falando que tem um amigo que só serve preciosidade quando vai na casa dele. Ele é seu amigo? Ele é meu irmão! Ele é meu irmão, ele tá causando aí, porque quando ele vem aqui... Eu abro uns cacarecos, eu chamo de cacareco, gente, mas não é cacareco porque é cacareco ruim, é um jeito mineiro de brincar. É que eu tenho muitas cervejas de guarda aqui em casa, né? Cervejas belgas com 50 anos de validade na garrafa, cervejas que se assemelham muito ao paladar do vinho, né? Então, cervejas que você deixa deitada, descansando, deixa escondido da luz, tem infusão de fruta, troca de madeira. Isso é muito comum no mercado que está muito consolidado. E eu tenho algumas coisas. A gente tem coisas assim no Brasil também, de nacionais e de importadas. Mas ainda está muito restrito, eu acho, aos bares muito cervejeiros. E o valor desses itens são muito altos. Então, algumas que eu tenho, eu comprei fora, viajando, trabalho. Como a gente trabalha com cerveja, né? Eu vivo disso, então eu tenho. E às vezes ele vem aqui, eu abro umas coisinhas aí para ele. Lá, tá falando da Black Ops, da Brooklyn. Ô, André, vamos lá. Bora. Conta um segredo pra gente. Paulaner é, hoje no Brasil, no primeiro semestre de 2020, a segunda marca mais importada e a primeira da Alemanha com 30% de mercado. Considerável. Muito considerável. Até puxei uns números aqui para falar para você, para tentar para a gente bater um papo sobre Paulaner. Paulaner, para mim, foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram nos últimos anos, né? Porque você trabalhar com cervejas... Quando a gente está num supermercado, num empório, você vê tudo igual, né? Quando você fala, eu vou levar essa cerveja, hoje eu vou levar uma dessa, vou levar uma daquela. Então você busca experiências diferentes. E eu fui uma dessas pessoas que entrou no mercado porque eu queria uma experiência diferente e fui entendendo que tinha oportunidade de trabalhar com isso e de negócio. Quando a Casa Flora me convidou para cuidar da Paulaner, a Paulaner sempre entregou bons resultados para a companhia, porque a companhia, a Casa Flora, a gente, né, é uma companhia séria, ela tem uma estruturação de mercado muito importante, 50 anos de história, a coisa funciona, né? Desafios também, mas é isso, faz parte do jogo.
Eu peguei a marca junto com uma novidade que a Casa Fora estava passando, que era toda essa reestruturação do negócio companhia. Então eu me sinto muito feliz em falar isso, porque eu venho num momento que a Casa Fora estava buscando gestão de uma maneira um pouco mais, como eu vou dizer, contemporânea, giriguidum, de um jeito mais jovem para algumas áreas do negócio, e ao mesmo tempo passando por toda uma reestruturação como empresa, que isso fez com que não só a Paulaner, mas outras marcas também tivessem essa força, né? Então a gente começou a desenvolver as categorias da melhor maneira possível, com a gestão do Ale, que é o meu gestor direto, Ale Grigoleto, você conhece ele bem. Então a gente começou aí a fazer um trabalho um pouco diferente do que era feito anteriormente. Assim, os volumes sempre foram bons, sempre foram entregues. A gente falou, precisamos, cara, explorar a Paulaner da melhor maneira possível. Uma aproximação ainda mais com a Paulaner, né, de uma maneira que a gente tivesse o famoso 360 do marketing ativado ali. Estamos atuando em todas as frentes, construindo todas as movimentações para distribuição, para marketing, para comercial atuar, para ter melhores preços, para balizar nosso preço dentro do mercado. Então foram 2 anos juntos ali, eu, a Lê, várias outras pessoas que passaram também pelo time junto comigo, ou como gestor meu, ou como parceiro, né, de cadeira, para a gente desenvolver a categoria ali dentro. Eu acho que eu fico muito feliz, porque eu vejo os números, eu sei que os competidores são pesados no mercado, né, são de peso mesmo, e eu acho que para uma marca como a Paulaner, você não tem um novo rótulo para lançar. Você tem uma experiência para entregar para o consumidor. Então, quanto mais você busca para o consumidor que a experiência do produto, que o consumo dele na temperatura ideal, o copo correto, a expansão dele em outras frentes e não só nos mesmos lugares que sempre se atuava, você abre muito mais o campo de ação dele, a visão dele, e aí você entrega a experiência que o cliente quer. Então eu sinto que não tem como você fazer, jamais vai ter uma Paulaner IPA. Isso é impossível de acontecer. Então, dentro do que a Paulaner tem, que é classe, tradição, história, produtos com qualidade, produtos que estão dentro dessa história do mundo cervejeiro, você precisa entregar o melhor deles. E a gente correu atrás desses objetivos. Um bom posicionamento no Key Account, um bom posicionamento dentro das redes regionais, um alto serviço de entrega para o consumidor que está na ponta, com o nosso time muito preparado. E eu acho que o diferencial da Paulaner em relação às outras alemãs, não colocando o mérito de bom ou ruim, é que a Paulaner ela tem mais SKUs com estilos diferentes e eles são muito consagrados. Então, por exemplo, você tem a primeira Doppelbock do mundo, que dá origem da Paulaner, que é a Salvator. Se a gente for falar de número aqui, a Salvator é desse tamanho dentro do meu portfólio. Se a gente for falar de Münchner Hell, que é a minha Lager, que é a que eu estou tomando aqui, dentro do número de Lager, ela ajuda a compor alguma coisa, mas ela é pequena. Então, assim, buscar explorar esses produtos de uma maneira correta, de uma maneira que ele entregue o que o consumidor espera, e levar para o consumidor o nosso carro-chefe, que capitaneia o negócio, que é a cerveja de trigo, com a entrega correta e não só mais uma perdida na gôndola, porque a gente sabe que hoje no mercado a gente nada contra as marcas, mas cada marca se posiciona de uma maneira, é muito fácil você se perder na gôndola. Hoje está muito mais fácil do que anteriormente. Então a gente buscou esse caminho com a marca. Eu acho que isso ajudou muito a gente manter essa estratégia, a força de marca e algo que também faz com que a gente eleve ainda mais a marca, que é termos a festa exclusiva da Paulaner aqui, a Oktoberfest, né? Que eu capitaneio já por 2 anos. Eu quase morro para montar essa festa, porque é uma coisa absurda, né? Assim, a gente levanta o Juventus ali com 70 bicos de chopp, 300 barris, é uma coisa muito legal. Então você construir uma identidade de marca, porém gerando a necessidade de venda e do volume que é necessário para a entrega. Porque eu tenho um contrato, né? Então eu preciso seguir as regras. Bom, o pessoal já estava comentando aqui que está com saudade do evento. Pois é. Esse ano não vai ter. Esse ano nada, acho que é impossível realmente. No ano que vem, Deus queira que dê tudo certo aí para a gente retomar esses eventos, né? Não, total. Putz, a gente, até explicando aqui, falando um pouquinho de números de Paulaner, a Paulaner ela é uma das principais marcas da Oktoberfest.
ela, junto com mais 5 cervejarias, são as cervejarias exclusivas na festa. E cada uma tem um pavilhão, ou um ou dois, que cabem por volta de 15 a 20 mil pessoas. São servidas nos 15 dias de festa 6 milhões de canecas de 1 litro. 50% de tudo que é consumido dessas 6 milhões é Paulaner. Uau! E é uma cerveja exclusiva, que é a Oktoberfest Beer, que ela é só produzida agora, né, no final do ano. Na realidade, ela é produzida em junho, julho, e aí chega no Brasil em finalzinho de agosto para começar a distribuição em setembro e outubro para as ativações de Oktoberfest. Esse ano atrasou um pouco, obviamente, né, pelas razões que a gente sabe, mas a gente vai trazer a caneca, o kit, a lata, mas não vamos ter o shopping, né, que é algo que a gente sempre trazia e tal. Mas é absurdo, porque é uma festa incrível, a cerveja é única, é feita para festa, eles chamam de o líquido dourado, né, os alemães. O alemão é maluco pela sua cerveja, né? Que nem o americano, que nem o inglês e tal. E, enfim, é isso. A gente faz essa festa para que o consumidor tenha a melhor experiência possível e no ano que vem ele esteja e ele continue se aproximando da nossa marca. André, estamos chegando no fim já. Quase lá. Vamos lá. 70% do mercado de ale no Brasil, Weissbier e Witbier. Brasileiro. Doido, né? É aquilo que a gente falou. Eu acho que para o paladar... Assim, a gente sabe que tem algumas marcas de entrada que são muito saborosas e acabaram virando o pioneirismo do que o consumidor hoje toma como uma entrada de cerveja especial. Eu acho que depois, né, dessas grandes marcas, a gente já de cara encara, o consumidor já encara uma Paulaner, já encara uma Witbier. Eu acho que ele sente o sabor, ele sente o prazer de tomar cerveja, e eu acho que não é todo mundo que entende o que é lúpulo ainda. Não é todo mundo que sabe que uma cerveja pode descansar num barril de madeira por 1 ano e ela vai custar X na ponta porque ela é uma série especial. Então eu ainda vejo que o consumidor e o paladar que ele traz refrescância, ele é o que capitaneia não só o nosso mercado. Ele, assim, hoje o grande... Né, vamos pegar todas as craft beers do Brasil. Não tem... Assim, tem sim, mas dá para contar na mão quantas cervejarias nacionais não produzem IPA. Você conta na mão quantas não produzem. Porque hoje, grande parte das nacionais, elas capitanearam esse movimento muito porque o nosso mercado ele se aproximou muito do mercado americano e de como o americano faz cerveja. Então tem cervejarias, só que ao mesmo tempo que essas IPAs são produzidas, elas são IPAs com um teor alcoólico menor, uma carga de malte menor que entrega um sabor muito leve, geralmente são maltes pilsen, um malte pale ale, e não tem um malte caramelo que traz doçura e um pouco de corpo a mais, e um aroma de lúpulo alto. Então tem cervejarias aí hoje que eu sei no Brasil que 60% é IPA, Session IPA, e 40% é Pilsen, a Pilsen que o cara vende dentro do portfólio dele. E aí, a gente tem esse produto que segue nesse caminho, mas a gente tem a força da Weiss, da Vit, que é um produto que o consumidor entrega paladar, entrega sabor. Acho que hoje, para a Paulaner, se a gente for fazer aqui uma análise de números dela, 38% do que é vendido de SKU Chopp representa 38% de 2 milhões e 100 mil hectolitros que saem da Alemanha. O volume da Alemanha total é de 3 milhões e 300 mil hectolitros. Acho que não me engano, aqui eu estou com o número aqui, 64% é mercado interno, 36% é mercado internacional. A Witbier, a Weissbier representa 56% do negócio internacional. O curioso é que dentro de Munique a mais vendida é essa daqui, porque o alemão gosta de tomar lager. Então, é isso. Eu acho que Weiss e Vit, elas ainda vão ter um longo caminho aí de mercado, e o consumidor se sente bem feliz e com um preço que eu acho que é super justo na ponta para produtos importados, independente de ser de uma grande companhia ou de empresas independentes como a Casa Flora, que tem a sua história. Eu acho que tem muito espaço. André, já dá para a gente falar um pouquinho do futuro do on-trade? O quanto Nossa, distribuição para on-trade?
Olha, vou te falar, para mim, assim, como na companhia, foi um dos maiores desafios. Eu vi que tinha vendedor nosso aqui do OnTrade aqui acompanhando, viu o Alessandro aqui. A retomada começou, né? Ela está começando de uma maneira muito tranquila. Eu acho que está todo mundo se reinventando, né? Tanto pelas questões sanitárias, como por uma questão de reestruturação de negócio. Eu tenho muitos amigos, donos de bar, que viviam do fluxo de caixa, que é diferente, né, de uma companhia Claro, que você se estrutura e você caminha com fluxo de caixa definido, um brand plan ou um plano de negócios que você tem em longo prazo aí. Tem muita gente que tem, mas não todos. Mas assim, eu acho que o on-trade está reabrindo, tímido, mas está. Eu acho que a gente, como Casa Flora, está prestando um suporte muito grande para os nossos clientes, tanto o suporte com ativação, aquela coisa venda, mas ao mesmo tempo próximo para entender os próximos passos, o futuro do que vai ser seu trade. Eu estou vendo muitos restaurantes fecharem, muitos bares fecharem, é muito triste, né? Mas essa freada aconteceu e a gente está entendendo a movimentação. No meu resultado, assim, eu estou falando de uma queda de 35%. Assim, eu vinha de um caminho de venda de chopp, né? Que é o meu. Hoje, a maior experiência de Paulaner para o consumidor é tomar um chopp de trigo, um chopp Münchner Hell numa casa alemã, num bar cervejeiro, tomar um Salvator. Então, assim, a gente está readaptando junto com os clientes que estão reabrindo, seguindo com eles, mas tentando entender também a medida da movimentação do mercado. Para mim foi uma queda de 35% do meu resultado de volume. Assim, foi bem expressivo. Quando eu olho isso dentro de unidades, tal, não muda muito, porque quem capitaneia o meu negócio são as garrafas. Mas quando eu claro, faço essa conta em hectolitro, aí dói. claro. A Brasel, ela estima que está fechando no Brasil 30% dos bares e restaurantes. É um número bastante delicado, É muito triste, sensível. sensível. Bom, dentro do vinho, a gente estima que o on-trade representa aproximadamente 10%. Dentro do mercado cervejeiro, esse número é muito maior. É muito maior. É muito maior. O impacto também é muito maior. Agora, você acredita que o crescimento do consumo em casa supriu a demanda, a queda da demanda do on-trade em termos de consumo, não em venda? Olha, em partes sim, mas eu não vivo sem um on-trade forte, firme, que entrega uma experiência de marca única. Isso não existe. Existe adequação, existe uma movimentação de off importantíssima, existe uma movimentação de key account importante, mas experiência de marca da maneira que o consumidor tem num on-trade é única. Não tem. Pelo serviço, pela atenção, pela paixão do dono do negócio, pela harmonização e pelo simples fato de no final do dia você abrir uma boa cerveja e brindar com um amigo pelo um dia de trabalho. Isso não tem preço, né? Então, eu acho que muita coisa vai acontecer ainda aí nesse angu, já que é mineiro, né? Nós temos mais 1 minuto e 30. Sazonalidade diminuiu muito, né? Não é mais só a bebida do verão, né? Não é. Eu acho que existem dois caminhos na sazonalidade. As cervejas que são sazonais e que tanto as redes quanto os supermercados estão entendendo que isso é um movimento de mercado comum. E existe uma sazonalidade também que é tipo, como que eu vou dizer? Produtos que tipo estão, sei lá, estão sendo construídos no mercado e vão aparecendo, assim. Eu acho que o que interessa para mim é mostrar que hoje essa sazonalidade ela é cereja do bolo, ela não pode ser o problema, que é tão difícil cadastrar um item numa rede, né? Mas você conseguir fazer esse trabalho e mostrar que isso eleva o negócio e carrega toda a marca faz sentido. É o que eu sinto assim. E é isso, acho que sempre buscar marcas novas também, é uma coisa que eu estou sempre antenado aí. Tem muita coisa boa aí para poder fazer ainda. Legal. André, vamos lá. Está subindo hoje uma matéria sobre os dados do primeiro semestre no site da Ideal, que vai ficar disponível para quem quiser acessar. Esse Legal. link vai estar na matéria. A gente vai compartilhar aqui pelas redes sociais e pelo WhatsApp, enfim, para a galera que quiser assistir. Só tenho a agradecer você, Paulaner, Casa Flora, Ale, Obrigado, amigo. Neto, toda a galera da Casa Flora por esse papo. É muito bom falar de cerveja também. E, cara, muito obrigado.
Obrigado você, meu amigo. Vamos tocando. Você me ajuda muito, porque você me ajuda a ter uma visão que eu preciso. Visão de negócio futuro. Então,